convidar a doutora Edmeia a vir à frente, e eu queria que você abaixasse sua cabeça nesse momento. Feche seus olhos, peça ao Senhor para te abençoar. Eu sei que tem algumas pessoas que estão ouvindo também na internet, ao vivo neste momento. Abaixa a sua cabeça, peça ao Senhor para te abençoar. Nós vamos estar orando, vamos pedir a bênção de Deus sobre a vida dela e sobre a nossa vida, que eu quero sair deste lugar abençoado, que Deus possa falar ao meu coração, e possa falar ao seu coração também, no nome de Jesus. Pai, louvamos e exaltamos o teu nome, te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio que nós temos de estar na tua casa, louvar o teu nome, e agora poder ouvir a tua voz. Eu creio que o Senhor vai falar de uma maneira clara e real, de acordo com as nossas necessidades. Usa a tua serva, continua renovando as suas forças físicas, mentais, espirituais, e que o prazer dela continue sendo, Senhor, falar do teu amor, falar desse Jesus maravilhoso que transformou a sua vida, que tem a abençoado e tem feito dela, Senhor, uma grande bênção para muitas pessoas. Ó Deus, abençoa-nos através da tua serva, renova-nos, ó Pai, fala de uma forma poderosa, te peço isso, Senhor, sinceramente, ó Deus, no nome de Jesus, amém. Tá bom, obrigada. Graça e paz, irmãos. Eu gostaria de convidar toda a igreja que está presente aqui nesse templo hoje à noite, para abrir a Bíblia no livro do profeta Oséias, no capítulo 6. Profeta Oséias, capítulo 6, e vamos começar a leitura no versículo 1. Oséias 6, versículo 1, onde está escrito assim: Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará, ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Amém. Quando hoje de manhã nós falamos sobre o Espírito Santo representado no vento, e vimos quantas coisas a Bíblia nos ensina a respeito do Espírito Santo simbolizado no vento. Mas hoje à noite vamos ver a chuva representando o trabalho do Espírito Santo. Todos os anos eu tenho particularmente recebido no meu coração uma direção para pregar. Ano passado eu preguei diretamente sobre igreja. Às vezes eu passo o ano pregando mais sobre o sangue, outro ano sobre a graça, outro ano sobre família e assim por diante. Mas este ano eu sinto uma necessidade muito grande de ministrar na igreja sobre a pessoa do Espírito Santo, porque às vezes esquecemos que o Espírito Santo é pessoa, esquecemos o trabalho do Espírito Santo, a sua importância, simplesmente nós ignoramos o trabalho do Espírito Santo, e isso vai produzir uma igreja, como nós temos visto, uma igreja indiferente, uma igreja ignorante, uma igreja autossuficiente, como a igreja em Laodiceia. Por isso vamos mais uma vez hoje falar sobre o Espírito Santo simbolizado na chuva. Nós vemos, pelo que acabamos de ler, que em Israel haviam 2 períodos específicos de chuva: a chuva de inverno e a chuva de primavera.
o profeta Oséias está aqui apenas mostrando a forma como o Senhor virá sobre nós, como o Senhor virá sobre aqueles que o conhecem. Nós vemos ainda o profeta Joel, no capítulo 2 do seu livro, no versículo 23, usar esta mesma expressão de Oséias, quando ele diz: alegrai-vos, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a chuva serôdia. Então, nisso nós vemos um pouco sobre o trabalho do Espírito Santo. As abundantes chuvas de inverno, elas vinham e encharcavam a terra. Chovia muito na época do inverno, e essas chuvas enchiam as cisternas, enchiam os poços, enchiam as fontes naturais, e assim essas chuvas preparavam a terra para as chuvas de primavera que viriam levemente, uma vez aqui, outra vez ali. E então essas chuvas de primavera iam apenas regando um pouco a terra superficialmente para que houvesse uma boa colheita. Segundo o profeta nos ensina, é assim o derramar do Espírito Santo, porque nós podemos ver que no dia de Pentecostes foi uma chuva tão grande do Espírito que saturou a igreja, como chuvas de inverno. A Bíblia diz que o Espírito Santo veio como um som do céu, que encheu toda a casa, mas era o som de um vento impetuoso. Mas antes da vinda de Jesus, tem acontecido avivamentos menores, avivamentos maiores, como chuvas de inverno, como chuvas de primavera, que vão preparando a terra para a colheita, que vão preparando a igreja para a colheita de Deus. Quando nós lemos o livro de Tiago, nós vemos Tiago falando sobre essas chuvas. Só um minutinho. Tiago fala sobre isso mesmo, que ele diz que nós devemos ser pacientes até a vinda do Senhor, e ele fala dessas chuvas. No capítulo 5 de Tiago, ele diz: sede, irmãos, no versículo 7. Tiago 5, versículo 7, ele diz: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra até receber as primeiras e as últimas chuvas. Nós lembramos no capítulo 15 de João, quando Jesus Cristo diz: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor e vós sois os ramos. Então, o agricultor é aquele que cuida da videira, mas ele espera os frutos do ramo, porque a videira, os frutos da videira, eles são produzidos nos ramos. Então, o lavrador, ele cuida da planta para que haja um bom produto. E quando
Tiago está falando aqui, ele diz que o lavrador espera as primeiras e as últimas chuvas, a chuva da plantação e a chuva da colheita, a chuva temporã e a chuva serôdia, a chuva de Pentecostes e a chuva do arrebatamento. É isso que ele está falando. Assim, no Salmo 72, no versículo 6, nós lemos: seja ele como a chuva que desce sobre a campina ceifada, como aguaceiros que regam a terra. Que figura linda do derramar do Espírito sobre a igreja. Mas nós vamos ver que às vezes chuva é também sinal de julgamento, como nós vemos na oração de Salomão, em 1 de Reis 8, quando ele diz: quando os céus se fecharem e não houver chuva, por ter o povo pecado contra ti. Nós também lembramos de um fato que aconteceu em Israel, na época do rei Acabe, que não houve chuva por 3 anos e meio. Esse fato está escrito em 1 de Reis 17. Nós vemos que Deus cessou a chuva. Israel tinha ido completamente para o lado dos Baalins. Acabe casou com Jezabel, filha de Etbaal, rei do Tiro. E ela era profetisa de Baal. Ela entrou para Israel para impor a adoração a Baal. E só tinha um jeito: era que o povo não ouvisse a palavra de Deus. Porque quando o povo não ouve a palavra de Deus, ele morre espiritualmente. Então o único jeito para o povo não ouvir a palavra de Deus é se não houvesse quem pregasse a palavra. E o único jeito seria matar os profetas, porque profeta só cala a boca morto. Então, ela ordenou a matança de todos os profetas de Deus. E nesse momento surge um homem, chorando na terra a dor do coração de Deus. E quando Deus encontra na terra alguém que sinta a dor do coração dele, ele usa aquela pessoa. Você vê que Deus diz em Ezequiel: olhei e maravilhei-me que não houvesse um homem que se levantasse diante de mim em favor desta nação. Mas quando Deus olhou, ele encontrou Elias. É quando aparece Elia, o tesbita. E ele chega chorando a dor que estava no coração de Deus. Então Deus vai usar Elias para que haja avivamento, para que o povo retorne para Deus. Então Deus manda Elias a Acabe. E quando Elias chega a Acabe, ele diz: rei, Deus em cuja presença eu me encontro diz que nem chuva, nem orvalho cairão sobre esta terra por 3 anos e meio, segundo a minha palavra. E Deus manda Elias ir para Querite, ficou mais ou menos 1 ano e meio, e de lá mais 1 ano e meio em Sarepta de Sidom. E enquanto isso, a seca foi terrível. Deus simplesmente impediu a chuva. E como sinal de julgamento. E a chuva só voltou quando Deus ordenou que ela viesse, depois que o povo voltou para ele. Então o impedimento da chuva é sinal de julgamento, mas às vezes Deus manda chuvas devastadoras, como sinal da sua aprovação, da sua desaprovação pelo comportamento humano, e nós vemos acontecer isso no dilúvio.
Em 1 Samuel 12, no versículo 18, nós lemos que no tempo da colheita, nós vemos Samuel invocar a Deus, chamando trovões, chamando chuva, fora do tempo, por causa do pecado do povo. E a consequência disso é que a resposta de Deus trouxe temor ao povo, onde nós lemos: então invocou Samuel ao Senhor, e o Senhor deu trovões e chuva naquele dia, pelo que todo o povo temeu em grande maneira ao Senhor e a Samuel. O Espírito, às vezes, o Espírito Santo, que nós sempre chamamos doce Espírito de Deus, doce presença de Deus, esse Espírito dentro de nós, tão suave, mas Ele é Deus. E a Bíblia diz em Hebreus 12, que o nosso Deus também é fogo consumidor. Esse Espírito muitas vezes tem que lutar com julgamento entre os filhos de Deus. Esse julgamento, no entanto, não tem nada a ver com condenação, tem a ver com correção. Lá em 1 Coríntios 11, no versículo 30, Paulo diz: eis a razão pela qual há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Sabemos, no entanto, que a chuva cai do céu. Sempre. Embora muitas vezes nós não demos muita atenção para a chuva ou para o fenômeno, para o que acontece com a chuva, porque nós estamos acostumados a abrir a torneira, tem água, abre o chuveiro, tem água. Então, a chuva para nós, principalmente quando estamos na cidade, chegamos até a nos entristecer. Mas, em 1 de Reis 18, do versículo 41 ao versículo 46, nós vemos Elias intercedendo por chuva. E aqui eu gostaria de chamar a atenção aos irmãos, que Deus diz para Elias: Elias, sobe, porque eu vou mandar chuva sobre a terra. Então, às vezes nós temos um comportamento assim: Deus já disse que vai mandar chuva, eu posso deitar e descansar que a chuva vem. Por quê? Porque Deus disse que ia mandar. Será que é esse o comportamento certo? Lembra quando Deus disse para Josué: Josué, eu entreguei nas tuas mãos a Jericó, aos seus reis e aos seus valentes. E Josué foi para a campina de Jericó e se prostrou a buscar de Deus uma estratégia para tomar Jericó. Mas Deus já tinha dito: entreguei nas tuas mãos. Para que esse homem foi orar? Foi quando ele encontrou com o divino capitão. E veio a estratégia de rodear a cidade 7 noites. E na 7ª noite 7 vezes. E quando completasse a 7ª volta, todo o povo gritaria. E as muralhas da cidade iam ceder. Por que todo esse sacrifício, se Deus já tinha dito que entregou Jericó nas mãos de Josué? Aqui nós vemos Elias. Deus diz para Elias: vai, porque eu enviarei chuva sobre a terra. Agora, Elias vai orar, numa oração tremenda, numa intercessão ferrenha,
numa intercessão agonizante, num choro, num gemido intercessório, para acontecer algo que Deus disse que ia fazer. Você vê que ele se encurva, ele põe a cabeça entre os joelhos, porque essa era a posição em que uma mulher ficava para parir. Meteu o rosto entre os joelhos e disse ao moço que estava com ele: sobe e olha para o lado do mar. E o rapaz subiu o Monte Carmelo. Gente, não pode ter sido um outeirozinho. Era um Monte Carmelo. É muito alto. Esse rapaz subiu e ele estava orando pelo final da seca e pedindo chuva. Por isso ele envia o rapaz ao lugar mais alto, ao pico do Monte Carmelo. O rapaz voltou e diz: não há nada. Elias disse para ele: volta. O rapaz voltou e disse: não tem nada, volta. 7 vezes. 7 vezes. Meu Deus, como é difícil acompanhar profeta. Você queria uma coisa dessa? Subir você, que se o pastor pedir para você ir a pé até o outro lado da ponte, a primeira vez você vai, a segunda você reclama, a terceira você diz: mande seu filho. 7 vezes. Subir o Monte Carmelo é como escalar o Pão de Açúcar. Pois ele foi. Na 7ª ida, o servo voltou e disse para ele: ó, eu vejo lá, subindo do mar Mediterrâneo, uma nuvem pequena, do tamanho da palma de mão de um homem. E isso foi suficiente. Elias disse: corre, corre, porque a chuva está vindo. O choro do profeta estava sendo atendido. A chuva está a caminho. Quando Deus diz que vai fazer uma coisa, Ele não está dizendo para você que é para você ficar diante dele. Ele quer que você continue orando, porque Deus tem que fazer alguma coisa se manifestar aqui na terra para você ver. Quantas vezes Deus está buscando que você ore, porque alguma coisa está para acontecer na sua família. Mas você diz: não, eu já orei na igreja e a Bíblia diz que a minha família vai ser abençoada. E aí acontece, você diz: não entendo. Pelo fato de Deus ter prometido a você, não significa que você não precisa orar. Ninguém, nenhum homem neste planeta orou mais do que Jesus, e ele era o Filho de Deus. Você lembra do início da igreja, como aqueles apóstolos oravam? Chegaram, quando houve a primeira fofoca grande, por causa da distribuição das cestas básicas, que o povo procurou os apóstolos e disseram: olhem, procure entre vocês 7 homens, cheios do Espírito, para cuidar do trabalho das mesas, porque nós temos que orar e pregar a palavra. E foi nessa época que muitos sacerdotes se converteram. Nós vemos aqui, Deus disse que ia mandar a chuva, e Elias foi orar. Elias foi orar. Quando nós vemos esse trecho de Elias com esse rapaz, eu sempre penso: se o servo de Elias ficasse olhando para o profeta que estava intercedendo, em vez de olhar para o mar, ele teria perdido o milagre no seu início.
ele teria perdido a arbitragem celestial de um sonho de todos, que era a chuva. Às vezes nós estamos olhando para os profetas, às vezes nós estamos olhando para as celebridades, às vezes nós estamos olhando para as pessoas proeminentes, mas a chuva não vem do profeta. O derramar do Espírito não vem das pessoas proeminentes. A chuva vem de cima. A solução vem do alto. A Bíblia diz: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O socorro não vem dos montes. O socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Se não orarmos, se não buscarmos, não haverá um avivamento mais próximo, como nós todos estamos querendo. Também, nós vemos que, além da chuva vir de cima, é Deus quem manda. Nós vemos que a chuva vem de forma harmoniosa. A chuva não vem como se fosse derramada de balde, vários baldes ao mesmo tempo. Ela vem direto. E é tão bonito, às vezes, olhar a chuva, quando a chuva está caindo e vem o vento e a chuva baila no ar. É bonito olhar, principalmente quando outro dia eu estava num hotel, não me lembro aonde, e começou a chover. E eu fiquei olhando para a chuva e pedindo a Deus, que viesse assim uma chuva do Espírito direta sobre a tua igreja. Senhor, eu estava olhando, de uma hora para outra eu vi o vento, a chuva dançava assim. Que coisa linda, que maravilha que só Deus faz. A chuva vem direto, quando menos se espera, mas existem fatos determinantes, especialmente quando nós começamos a estudar algum pouquinho de meteorologia, nós aprendemos alguma coisa. Primeiro, a chuva desce, mas a água que desce é uma água que já subiu. É importantíssimo saber que primeiro a água sobe da terra em forma de vapor. Nós aprendemos, quando somos pequenininhos na escola, que a água pode estar no estado sólido, no estado líquido e no estado gasoso ou estado de vapor. A água, ela, quando fica em estado de vapor, ela sobe e vai formando nuvens. Existe um fenômeno que eu não sei explicar agora, alguém aí pode saber, que quando essas nuvens sobem, elas se encontram, dá um choque de temperatura, elas caem em forma de chuva. Mas não significa que essa água foi fabricada nos céus. Essa água já subiu da terra e vem em forma de chuva. Assim também o derramar do Espírito. Primeiro a nossa oração sobe em forma de clamor. A nossa oração sobe em forma de petição, de adoração, de louvor. E depois de cima vem o derramar profundo, intenso do Espírito, que nós chamamos avivamento. Todo avivamento só Deus pode fazer, só Deus pode soprar na sua obra, como diz o profeta Abacuque: aviva a tua obra, Senhor, no decorrer dos anos.
e no decurso dos anos faze-a entendida. Só Deus pode avivar a sua igreja. E para Deus avivar, Ele sopra. Aí já é um outro símbolo do Espírito Santo, é o sopro. A chuva do Espírito Santo é a mesma coisa. Embora o Espírito Santo já esteja aqui na terra desde o dia de Pentecostes, de vez em quando há um mover do Espírito que nós chamamos derramar do Espírito em algum lugar do planeta. Nós vemos que depois, quanto mais eu estudo sobre avivamentos, eu fico com a consciência de que um avivamento não acontece de maneira fortuita, mas existe um preparo anterior. Assim como nós vemos que Pentecostes aconteceu depois de 10 dias de oração. Você pode imaginar aquele povo que estava naquele lugar, naquela sala. Jesus Cristo tinha subido e eles viram e eles tinham certeza, porque Jesus levou seus discípulos para o Monte das Oliveiras e ali, depois de dar as últimas recomendações, Jesus Cristo começou a descolar do chão e começou a subir. Falando isso não tem nada demais, mas aqueles homens nunca tinham ouvido falar disso. Eles nunca tinham lido sobre isso. Para nós é normal porque nós temos isso escrito, mas eles nunca tinham visto. Jesus Cristo disse que ia subir, mas não disse como. E agora diante deles, eles veem um homem subindo. Eles ficaram assustados, eles ficaram emocionados, e naquele silêncio, eles foram acompanhando aquele homem, aquele mestre querido que subia, e de uma hora para outra eles só viram um par de pés. E depois veio uma nuvem e cobriu-o, e eles ficaram perplexos, silenciosos, ficaram lá. Foi preciso que viessem 2 anjos, nós lemos isso em Atos, e dissessem para aqueles homens: varões galileus, por que estáis aí a contemplar as nuvens? Este mesmo Jesus que dentre vós foi tirado, voltará do modo como o viste subir. Foi aí que aqueles homens caíram em si, em silêncio, emocionados, com certeza soluçando. Eles desceram apavorados, sabe por quê? Porque os judeus queriam matá-los. Porque o corpo de Jesus desapareceu e eles pagaram, eles subornaram os guardas para dizer que os discípulos tinham roubado o corpo de Jesus. Como que os guardas iam deixar os discípulos roubar o corpo? Mas é que os guardas estavam dormindo. E se eles estavam dormindo, como eles viram que foram os discípulos que roubaram? E por causa disso, os judeus estavam querendo fazer com os discípulos a mesma coisa que fizeram com Jesus. Então eles estavam apavorados. E uma vez descendo de lá, eles sabiam: Jesus Cristo já subiu. E agora? Não temos Jesus e ainda não temos a promessa. Então, como nós costumamos dizer, estamos no mato sem cachorro, agora já era. O que é que nós vamos fazer? Orar para que o Espírito venha.
E foi o que eles foram fazer. 10 dias de oração, meus irmãos. 10 dias de oração, dia e noite, todos juntos. A Bíblia diz em Atos 2 que eles estavam todos juntos no mesmo lugar. Eles oravam com uma expectativa tão grande no coração, esperando que a qualquer momento aquilo acontecesse. Eles oravam com um desejo tão grande. A oração deles era uma oração de tanto fervor, de necessidade. Enfim, eles necessitavam que a promessa viesse sobre eles. 10 dias. E a Bíblia diz, estando todos juntos no mesmo lugar, ouviram um som do céu, como um vento impetuoso, que encheu toda a casa. Lá desceu o Espírito Santo. Viram? Vocês viram? Então, o fenômeno, o Espírito Santo, Pentecostes, aconteceu depois de 10 dias de oração. Quando nós lemos e aprendemos sobre o avivamento que aconteceu na América do Norte no século XVIII, foi uma época em que a igreja orava ardentemente por um derramar profundo do Espírito. Quando eu cheguei para pregar em Enniskillen, na Irlanda do Norte, e em Lafar, e também numa cidade onde foi o princípio do Maguire Bridge. A única coisa que esse pessoal me falava mais sobre o avivamento é como a igreja orava noite e dia. Houve um desejo de orar. Houve um desejo tão grande. As pessoas faziam vigília de oração. Eu fui pregar na Escócia e atravessei para ir nas Ilhas Hébridas, naquela costa longínqua a oeste do Mar do Norte. E eu fiquei vendo o testemunho das pessoas como oravam na época que precedeu o avivamento. Quando você lê sobre o avivamento na África do Sul, como começou com um pastor que sentiu no coração desejo de orar, chamou a igreja. No primeiro dia tinham 200 pessoas, na segunda semana só tinham 50, e depois ficou só ele e uma velhinha. E depois a velhinha adoeceu do pulmão, e o pastor todos os dias às 3 horas da manhã estava na igreja orando, clamando, chorando, confessando pecados, se humilhando diante de Deus, todos os dias durante o ano. Depois a velhinha voltou. E com a velhinha vieram mais umas 3 velhinhas. E depois começou a pipocar gente de madrugada. E chegou um momento que às 4 horas da manhã, a igreja não cabia de tanta gente. E chegou o momento que o Espírito Santo vinha trazendo tanta gente. E as manifestações de poder foram tremendas. Foi assim que veio o avivamento na África do Sul. Oração. A chuva vem. Quando desce chuva sobre a terra, é porque água já subiu da terra em forma de vapor. A chuva do Espírito Santo sobe oração em forma de clamor, em forma de petição. E Deus então cobre a oração com o seu Espírito.
nós vemos Deus dizer, como resposta à oração do rei Salomão: olha, Salomão, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado, sararei a sua terra, estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar. Mas nós estamos diante de uma igreja indiferente, uma igreja que não ora, uma igreja que não busca, uma igreja que não clama, uma igreja balofa, uma igreja de barriga cheia, que se satisfaz com 2, 3 momentos por semana. Puxa vida, se você só comesse quando você vem na igreja, você estaria definhando, você estaria tão fraco. Tem um momento em Apocalipse, no capítulo 8, que eu gostaria de mostrar para você. Esse capítulo 8, depois que os 7 anjos estão preparados para tocar as trombetas, no versículo 8, diz assim: no capítulo 8, quando o cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Então aqui você forma uma visão na sua mente. Trono de Deus, 7 anjos, cada um com uma trombeta, pronto para começar a tocar. Mas, nesse cenário, versículo 3 diz: veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu-o de fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Você viu? Diante de um momento seríssimo para todo o planeta. O que vai vigorar antes das trombetas, porque os selos foram abertos, é o quê? A nossa oração, que vai perfumar o altar e a presença do trono de Deus. Esse anjo vai perfumar a sala do trono com as nossas orações. Então a sua oração, o seu gemido, a sua lágrima, o seu choro, o seu louvor, chegam diante de Deus oferecidos. E depois o anjo coloca brasa, fogo no incensário e joga para a terra, e a terra responde. O planeta responde como? O planeta responde com trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Então você vê que o que vai acontecer
que vai descer é o que já subiu. A resposta é em forma daquilo que já subiu. Portanto, assim é o derramar do Espírito. Uma das melhores coisas sobre a chuva é que a chuva é livre, como o vento é livre. Hoje de manhã nós vimos Jesus dizer: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde ele vem, nem para onde ele vai. A chuva também é livre, porque o Espírito de Deus age livremente. Ninguém pode segurar a chuva, como ninguém pode segurar o vento. Não é? Não dá. Embora nós paguemos pela água que consumimos, a chuva não pode ser comprada. Nós lemos, no momento lá em Atos 14, no versículo 17, Paulo e Barnabé em Listra, dizendo ao povo que Deus nunca tirou o seu testemunho. Deus não deixou que ficássemos sem testemunho dele, fazendo bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Só Deus produz a chuva, como vemos nas palavras do profeta Jeremias, no capítulo 14, versículo 22, Jeremias orando com tanta singeleza, com tanta pureza, parece uma criança falando com seu pai. Ele diz: acaso haverá entre os ídolos dos gentios algum que faça chover? Ou podem os céus de si mesmo dar as chuvas? Não, mas tu somente, ó Senhor, nosso Deus, que fazes isto. Portanto, em ti esperamos, pois tu fazes todas essas coisas, tu fazes chover. A chuva é um presente de Deus para o mundo sedento. Assim é a chuva do Espírito. Ela é livre. Ela é livre. Nós, às vezes, falamos que não sabemos lidar com o Espírito Santo. Não é você que vai lidar com o Espírito Santo, é o Espírito Santo que vai lidar com você. Porque ele vem para habitar em você. Então é preciso que você tenha consciência de que existe uma pessoa dentro de você. E essa pessoa, porque está dentro de você, leva você a desejar fazer coisas esquisitas. Você já viu mulher grávida como deseja coisa esquisita? Eu vi falar de uma ontem à noite, que 11 horas da noite queria comer pipoca. Isso é hora de comer pipoca? Mas mulher grávida pode desejar. Por quê? Porque tem uma pessoa dentro dela. E tudo fica diferente. Assim é o Espírito. Eu vou dizer para vocês, só o Espírito Santo pode trazer em mim o desejo de fazer certas coisas que eu faço. Ninguém podia me levar a gastar quase 30 anos da minha vida para produzir alimento e suprimento e tudo mais para crianças de pessoas que eu nunca vi. Eu faço com alegria, com maior felicidade. Isso é uma coisa esquisita. Isso é esquisito. Eu sei que eu sou esquisita. E quantas vezes eu tenho que brigar com a mãe para livrar a criança da maldade dela?
Ora, isso é esquisito, porque quem tem que defender o filho é a mãe, não sou eu me meter na história. Então o Espírito Santo dentro de você, ele lhe faz uma pessoa que deseja as coisas que Deus deseja, e não as coisas que o mundo deseja. Olha, tudo que vem do mundo, a concupiscência do mundo, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida não vem de Deus. O Espírito dentro de você, ele vai trazer um clima do céu. Ele vai trazer desejos do Rei, que é Deus, para dentro de você. E se você permite, ele vai se estendendo, ele vai crescendo, ele vai trazendo mais e mais dele para você. Isso se chama o derramar do Espírito. Ele é dentro de cada um de nós. Isso se chama ficar cheio do Espírito Santo. A chuva é um presente de Deus. Nós vemos que pagamos a construção de templos, pagamos por tudo que está dentro do templo, pagamos por conferências, convenções, mas a chuva do Espírito é completamente sem preço. Lá em Atos 8, nós vemos sobre um homem, Simão, mágico, que queria comprar o dom de pôr a mão sobre as pessoas para que elas receberem o Espírito Santo. Em outras palavras, ele pensou que a chuva de Deus, o derramar do Espírito, pode ser comprado. Mas imediatamente Pedro disse para ele no versículo 20, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgastes adquirir por meio dele o dom de Deus. Eu tenho uma visão a respeito disso. Eu sei que muitas pessoas podem estar me ouvindo pela internet. E é por isso que eu quero lhe explicar. Eu tenho sido grossa. Eu fico muito triste quando as pessoas ligam para casa para me convidar para ir numa igreja e perguntam quanto eu cobro. Perguntam qual é meu preço. Eu digo sempre, olha, se o seu pastor costuma pagar pessoas para pregarem a palavra de Deus, você pede a ele que me perdoe, mas quando ele estiver convertido, ele pode me chamar. Porque pregar a palavra de Deus é um dom de Deus. Como é que eu posso vender? Paulo chama isso de mercadejar a palavra de Deus. Como é que eu posso dar preço? Ofertar certo. Ofertar certo. Eu mantenho o meu projeto há 27 anos só com oferta. Nunca cobrei nada de ninguém. E eu me alegro nisso, porque eu sei que isso é bênção de Deus na minha vida, que não me deixou cair nessa tentação. Porque às vezes é tão difícil. E eu quero dizer para vocês, as moças que trabalham comigo, tem uma que tem 26 anos trabalhando comigo, nunca atrasei salário de ninguém. Nunca deixei de pagar os encargos sociais. Nunca mandei criança voltar para casa porque não tinha comida. Nunca cortaram a luz por falta de pagamento. Nunca faltou nada que dependesse do dinheiro. E nunca tive ajuda de governo. E nem quero. Por quê? Porque Deus é Jiré, Ele é o Senhor que provê. Se Ele mandou fazer, Ele garante.
O pastor Rimac me convidou para estar aqui esse final de semana. Eu não sei quanto custa a comida, quanto custa a casa, o transporte, nada, porque ele me chamou, ele garante. Então, será que Deus é pior do que o pastor Rimac? Você vê esse homem aqui querendo comprar o dom com dinheiro. Quanto custa o dom de Deus? Quanto custa a capacitação para transmitir o evangelho eterno? Quanto custa isso? Como é que você dá preço? Eu tenho muito medo disso aqui. Deus nos ama livremente. A chuva é livre. Lá em Oséias, no capítulo 11, no versículo 4, ele diz: atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas e me inclinei para dar-lhes de comer. Ele nos ama livremente. Ele nos perdoa livremente. Sabe aquela mulher do fluxo de sangue? Quando ela tocou nas vestes de Jesus, a Bíblia diz que ela tocou na veste dele e sentiu no corpo estar livre do seu flagelo. Aquela mulher sangrava há 12 anos. Quando tocou a ponta do dedo na veste de Jesus, ela sentiu que parou o sangramento. Ora, quem sangra 12 anos, sabe quando parou de sangrar. Mas ela também sabia que ela não podia tocar as vestes de Jesus, porque senão ele ficava imundo. E quando ela tocou, ela parou. E Jesus parou. Quem me tocou nas vestes? E os discípulos: que isso, mestre? Vês que o povo te comprime e perguntas quem me tocou, mas ele perguntou quem me tocou nas vestes, porque essa era a proposta da mulher. E Jesus continuou olhando. Quando a mulher viu que não tinha jeito para ela, a Bíblia diz assim: então a mulher, atemorizada e tremendo, e cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e contou-lhe toda a verdade. Porque essa mulher estava tremendo, porque ela sabia: eu fiz uma coisa errada, eu sou imunda, eu não posso tocar em ninguém. Quando ele descobriu que eu vi isso, o sangramento vai voltar. Ela estava com medo. Mas a mulher ali contou para ele toda a verdade. Ela deu o seu testemunho. E Jesus ficou olhando. E no final ele disse para ela: filha, vai-te em paz. Fica livre do teu mal. Livremente. Eu acho bonito ele chamá-la de filha, porque seguramente aquela mulher era mais velha do que ele. Ele nos justifica livremente. A Bíblia diz lá em Romanos 3, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção em Cristo Jesus. Ele nos convida a beber da água da vida livremente, como está escrito em Apocalipse 21, 6. Eu, a quem tem sede, darei de beber da água da vida. Ele também diz: de graça recebeste, de graça dai. Assim, nós vemos que a chuva alimenta. Imagine um campo sem chuva, está todo plantado, mas não tem chuva. Mas quando vem a primeira chuva, depois de 2, 3 dias, você começa a ver os primeiros raminhos aparecendo. O Espírito é que nos alimenta e nos faz crescer. Crescer na riqueza de caráter. Ele também nos faz adquirir riquezas
mas não quer que ponhamos nela o nosso coração. Nós vemos que o Espírito Santo pode nos levar a lugares muito mais altos pela poderosa vida de oração. Quantas vezes eu penso na minha vida e vejo que só Deus podia ter me levado aos lugares aonde eu já fui. Como que eu poderia ter pregado na maior conferência do mundo? Deixar o Papa da Igreja Anglicana sentado para me ouvir? Irmão do primeiro-ministro, conselheiro da Rainha Elizabeth me ouvindo. Esse homem me levou no gabinete dele, conversando comigo, fez o chá para eu beber. E eu ali, olhando com ele, eu pensava, Senhor Deus, o Senhor é engraçado. Olha o que o Senhor está fazendo comigo. Quem era eu? Aquela negrinha, magricela, nascida na beira do rio, nascida fora do casamento, tanto do meu pai como da minha mãe, os dois caíram em adultério. Olha que maluquice. Deus foi me levando, até hoje eu não sei explicar, estudei nos melhores colégios do Brasil, aprendi as línguas que tinha que aprender, Deus foi me botando. Por último, Ele me deu um marido que teve que ir trabalhar no Oriente Médio, exatamente onde nasceu Abraão, e me fez estudar lá na Universidade de Basra, para aprender a cultura do fértil crescente. Viajei todos os lugares que Deus queria que eu fosse. Ásia Menor, Egito, tudo. Quando eu estava pronta, porque foi lá no Iraque que aconteceu minha conversão, quando eu estava pronta para pregar a palavra dele, ele levou o marido, deu-lhe um infarto e disse, agora vem, não preciso mais de você aí. Acabou. Levou o marido e eu fiz um voto naquele dia de nunca mais casar, mas dedicar todos os meus momentos para o reino. Estou feliz da vida. Entendi que é Ele que nos põe nos lugares mais baixos, nos lugares mais altos, mas é Ele. Não é porque eu mereço, porque eu sou boa, porque eu sou especial. Não. É Ele que resolveu. É Ele quem faz essas coisas. Por quê? Não dá para explicar. Mas esse é o Espírito de Deus. Na suavidade que Ele vem como chuva, ou na força que vem como vento, ou como fogo que vem queimando tudo aquilo que é desnecessário, ou como óleo que vem curando, ou como água que vem lavando, é o Espírito de Deus. Chuva, que haja chuva, meu irmão, na sua vida. Que haja chuva na sua igreja, na sua cidade. Chuva do Espírito Santo. Eu gostaria de terminar contando para vocês uma história. A história de um menino que era filho de um tenor que tinha uma voz maravilhosíssima. Esse homem foi dar um concerto e era numa concha acústica de Londres. Não era numa concha acústica, era num teatro de Londres. E o concerto era uma ópera. E o pai dele ia cantar a oratória, que era a oratória do Elias, a ópera O Elias, de Mendelssohn. E quando chegou o momento da oratória, que é o momento em que o tenor canta
a oração de Elias, que não existe na Bíblia, mas Mendelssohn criou uma oração pela chuva. Esse homem cantou de uma forma maravilhosa. Ele expressou o máximo que podia. E na hora que eles saíram, depois de muito ovacionado, que eles saíram no teatro, o menino se assustou porque estava chovendo do lado de fora. E o menino simplesmente perguntou à mamãe: mamãe, será que Deus pensou mesmo que o papai estava pedindo chuva? Ora, Elias cantava a oratória pedindo a Deus chuva, mas o menino pensou: será que o papai do céu entendeu que era o papai que queria chuva, por isso ele mandou a chuva? Eu fico pensando se quando você ora, será que realmente você está querendo uma chuva espiritual? Será que realmente você está querendo um avivamento para uma nação em seca espiritual? Será que você tem certeza que Deus está pronto para responder a nossa oração? Quem nos incentivou a pedir é Jesus. Ele diz: pedi, porque o Pai dará até o Espírito Santo a quem pedir. Então pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e a porta se abrirá. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém.